Olá, bom dia a todos. Meu nome é Nicole, eu sou psicóloga do CAP e também sou a coordenadora do projeto de psicoeducação e promoção de saúde mental no CAP-UERJ. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre uma habilidade socioemocional muito importante para a nossa capacidade de viver melhor, para a nossa capacidade de melhorar as nossas condições de saúde mental, e essa habilidade é a resiliência humana. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que esse é um material que vem a complementar um material de leitura, então é bem importante que vocês façam a leitura antes de assistir o vídeo, porque o vídeo é uma complementação, é uma forma de eu explicar com uma linguagem um pouco mais suave, uma linguagem um pouco mais fácil do que se trata esse conteúdo. Então, esse conteúdo ele é recomendado para adultos e adolescentes a partir de mais ou menos uns 15 anos, mas com o vídeo, os adolescentes mais novos, eles conseguem entender melhor o conteúdo que a gente quer trazer aqui com esse material. Então, hoje nós vamos falar de resiliência humana, que, como eu já citei anteriormente, é uma habilidade socioemocional. Para começar, é importante que a gente entenda em que contexto de vida cabe a gente falar de resiliência. Por que é importante a gente falar de resiliência? Como essa resiliência, essa habilidade, como ela nos ajuda a viver melhor e a ter uma saúde mental melhor. Então, para contextualizar um pouco, nós sabemos que o mundo contemporâneo é uma realidade complexa, adversa e cheia de problemas, cheia de situações inusitadas com as quais a gente precisa lidar com muita recorrência, exigindo assim um contínuo esforço dos indivíduos para a adaptação. Então, nós sabemos que quando a gente enfrenta um problema, quando a gente tem que lidar com um problema, uma situação adversa, algo que a gente não espera, nós precisamos nos esforçar para nos adaptar àquela situação. A adaptação exige uma transformação nossa para que ela ocorra. Então, as situações hostis se acumulam em forma de estresse, e esses problemas, essas situações adversas, elas vão se acumulando, elas vão desenvolvendo estresse e vão afetando as pessoas de uma maneira ampla. Quando eu digo ampla, eu estou falando de saúde física, saúde mental, bem-estar de uma forma global, eu estou falando de relações sociais, de relações com as outras pessoas. E isso prejudica, muitas vezes, o desenvolvimento pleno e saudável, dependendo de como a gente lida com essas situações hostis. Isso pode prejudicar o desenvolvimento. Problemas de diferentes naturezas podem comprometer a saúde física e mental dos indivíduos. O cotidiano de milhares de pessoas é permeado por uma série de riscos. Quando a gente fala sempre em risco, vocês vão ouvir mais à frente, fatores de risco, fatores de proteção. Risco é sempre o que é estressante, são fatores que causam estresse. Esses são os fatores de risco. Quais são eles? Vamos falar de alguns exemplos deles, Problemas familiares, questões de saúde física e mental, problemas sociais e econômicos, entre outros. Então, são problemas, como a gente falou ali em cima, de diferentes naturezas. Então, agora que a gente contextualizou, vamos começar a entender um pouco do que se trata a resiliência. Para a gente falar de resiliência, foi necessária aquela introdução onde vocês precisam entender que o componente ambiental, ou seja, as situações do meio e as situações da realidade que a gente vive atualmente, elas provocam estresses contínuos. E a resiliência tem tudo a ver com isso, porque nada mais é do que a forma com a qual a gente lida com os problemas. Quando a gente fala de resiliência, a gente está falando de uma forma funcional, uma forma saudável. Então, vamos compreender o que é a resiliência. Estudos mostram que, embora as condições anteriormente expostas, então, a realidade adversa do mundo contemporâneo, os problemas, esses fatores de risco,
Então, embora essas condições se configurem potenciais riscos, ou seja, elas são fatores que podem prejudicar o desenvolvimento pleno e saudável das pessoas e, portanto, sejam capazes de influenciar negativamente a saúde e desenvolvimento dos indivíduos, existem pessoas que são capazes de superar ou passar por esses problemas sem desenvolver graves danos à sua saúde física e mental. Quando a gente fala de problema, quando a gente fala de um fator de risco, né, uma situação adversa, é óbvio que isso vai causar um impacto nas pessoas, mas cada um vai reagir de uma maneira. E o que os estudos mostram é que pessoas que têm uma alta resiliência, que têm um desenvolvimento alto dessa habilidade socioemocional, elas passam por esses problemas sem desenvolverem graves danos. É óbvio que elas sentem, elas experimentam a situação, elas têm consequências negativas dela, mas nada que afete significativamente a saúde física e mental delas. São pessoas que possuem uma capacidade extraordinária de produzir saúde, mesmo em ambientes hostis. Então, isso foi uma descoberta muito interessante, né? Porque essa habilidade socioemocional, ela é desenvolvida pelas pessoas, né? E alguns têm essa habilidade mais bem desenvolvida do que outros. É óbvio que a idade, a experiência, a maturidade, tudo isso interfere. Mas na medida que a gente sabe que isso existe, a gente pode entender melhor e tentar estudar como que nós podemos nos tornar mais resilientes. E esse é o objetivo desse trabalho e desse material. Então, como são as pessoas resilientes? Elas possuem fatores de proteção intrínsecos. Quando eu falo intrínsecos, quer dizer que está dentro, né? Interior. Então, lembra que eu falei anteriormente que eu ia citar as palavras fatores de risco e fatores de proteção? Fatores de proteção são aqueles que ajudam as pessoas a passarem por situações de problema, por situações adversas. Quando esses fatores são intrínsecos, isso quer dizer que são fatores internos. Então, eles se tratam de características pessoais, que são características de personalidade, habilidades que essa pessoa desenvolve ao longo da vida. Então, esses fatores são fatores de proteção, são fatores que ajudam a pessoa a enfrentar a situação de uma maneira funcional e mais saudável. Então, as pessoas resilientes possuem esses fatores de proteção intrínsecos, né? E elas sabem utilizar os recursos do meio, os recursos do seu ambiente, os recursos que são disponibilizados a elas através do meio que elas vivem, né? Os recursos que elas têm. E suas próprias potencialidades, suas características pessoais que são favoráveis ao bom funcionamento, né? a facilitar a vida delas, né? Então, elas sabem utilizar isso de maneira funcional para seguir suas trajetórias de vida. Então, elas conhecem as suas potencialidades e elas sabem utilizar os recursos que elas têm do meio que elas vivem para elas poderem seguir as suas vidas de maneira satisfatória, mesmo se deparando com situações problema, com situações adversas. Essas pessoas amadurecem e aprendem, enfatizando o uso de suas capacidades e características positivas, ao invés das limitações e possibilidades de adoecimento. Então, o que se vê é que são pessoas que conseguem colocar à frente as suas características positivas e os recursos que podem lhe ajudar a superar o problema, ao invés de focar no problema ou focar nas suas dificuldades ou naquilo que pode provocar o adoecimento, ou seja, ao invés de focar no aspecto negativo. Então, isso é uma outra característica das pessoas resilientes. Também foi visto que são pessoas que superam situações adversas e saem fortalecidas delas. Então, as pessoas resilientes, elas têm essas características e mais algumas que nós vamos ver aqui. Dentre as características psicológicas mais evidentes desses indivíduos estão incluídas
a gente fala de característica psicológica, a gente está falando de aspectos emocionais e comportamentais principalmente. Então, essas pessoas costumam ter respostas rápidas ao perigo. Então, se elas se deparam com uma situação, um problema, elas tendem a rapidamente tentar buscar soluções para enfrentar aquilo, ao invés de repente, ficar ruminando aquele problema, tentando entender o porquê que aquilo aconteceu com ela e etc. Então, são pessoas que colocam à frente enfrentar aquilo, tá? Elas buscam informações para fazer esse enfrentamento, ou seja, elas se mobilizam para enfrentar aquilo, para enfrentar o problema. Elas buscam suporte social, porque muitas vezes não é possível enfrentar sozinho o problema, então elas estão sempre se mobilizando para o enfrentamento, né? E fazendo uso de todos os recursos disponíveis. Então, elas vão buscar informações para enfrentar aquilo, vão saber dos direitos delas, vão buscar suporte social, então vão falar com um familiar mais experiente, vão buscar alguém da família que de repente tem mais conhecimento naquela área do problema. São pessoas que buscam a reestruturação cognitiva. O que é isso? Ao invés de, mais uma vez, ficar centrando no problema e encontrando justificativas para aquilo e ficar ruminando sentimentos negativos em relação ao problema, são pessoas que procuram ressignificar o problema para algo que seja funcional, né? Buscar entender que aquilo aconteceu por algum motivo que, na verdade, está lhe ajudando e não atrapalhando, ou pelo menos reestruturar o pensamento no sentido de buscar enfrentar o problema e não ficar no processo de adoecimento, simplesmente sofrendo com aquilo e não fazendo nada para sair daquela situação. Tá? Então, a reestruturação cognitiva de experiências dolorosas são pessoas mais otimistas e que apresentam uma maior capacidade de ter esperança também na mudança. Também são descritas as capacidades de manter uma postura ativa diante das dificuldades, que a gente já falou, que é essa resposta rápida, né? De recuperação, de superação dos obstáculos, de persistir de um modo racional, ou seja, persistir na resolução do problema de um modo racional. Isso é diferente de você ser emocional, né? Ou seja, o raciocínio, a lógica, a realidade, o objetivismo, né? Acabam se fazendo presentes, então a pessoa persiste buscando uma lógica no enfrentamento do problema e não são pessoas que são muito levadas pelo aspecto emocional, que também é importante, mas às vezes acaba atrapalhando no momento da gente tentar resolver um problema concreto, quando nós somos mais emocionais do que racionais. Então, são pessoas que persistem de modo racional. Então, quando elas percebem, por exemplo, que não dá mais para persistir em um determinado fator, né? Porque aquilo não está lhe fazendo bem, elas procuram um outro caminho. Enquanto que as pessoas que persistem levando em conta só o fator emocional, elas acabam sendo levadas pelo sentimento e persistindo numa coisa que não necessariamente vai fazer bem a elas no futuro, mas o sentimento, como é maior, acaba levando elas para esse comportamento, tá? Então, são pessoas que têm uma ampla gama de interesses e objetivos que levam a uma maior variedade de estratégias e habilidades. Então, são pessoas que, quando observam que aquele caminho não está dando certo, são flexíveis no sentido de criar estratégias novas, de lançar mão de habilidades que elas têm para resolver o problema, de habilidades diferentes, né? Não ficam tentando uma mesma coisa, se percebem que aquilo não está dando mais certo, tá? Então, são pessoas que têm uma capacidade de ser flexível e adaptativa. Isso é muito importante, isso tem total relação com a resiliência. Ser flexível e adaptativo. Porque, como a gente já falou anteriormente, né, quando a gente se depara com um problema, muitas vezes a melhor estratégia, né, não é permanecer
utilizando os mesmos recursos ou tendo o mesmo comportamento, e sim mudar as estratégias, enfrentar aquilo e se adaptar. E isso exige flexibilidade. Então vamos entender primeiro quais são as origens do termo resiliência. O termo resiliência tem suas origens nas áreas da física e engenharia, referindo-se a matérias altamente resistentes a deformações do meio. Então, o termo resiliência ele se originou nas ciências exatas, né? E ele foi referido dessa forma. A área humana, né, a psicologia, ela ressignificou esse significado, né? Ela ressignificou o termo para algo que tivesse mais a ver com o aspecto emocional e comportamental. Então, para a área humana, a resiliência é um fenômeno que é estudado recentemente, que é estudado há pouco tempo. No entanto, as pesquisas nessa área para o entendimento dessa habilidade socioemocional, elas têm crescido bastante. Então, é muito importante que a gente também tenha um conhecimento a respeito disso. Então, em psicologia, é relativamente recente o estudo da resiliência. Esse fenômeno vem ganhando espaço em muitos centros de pesquisa. Representa uma mudança de paradigma na área de saúde, na medida em que prioriza o potencial para a promoção de saúde, em vez de apenas focar nos aspectos patológicos. O que a gente vê na saúde é que há uma tendência a gente focar sempre no processo de adoecimento, da gente tentar entender a doença em si, para a busca de um tratamento. E a resiliência vem mostrando, né, assim como outros conteúdos também, outros estudos, ela vem mostrando que é possível se evitar o adoecimento. E isso é o que a gente estuda na área de promoção de saúde. Então, uma pessoa que é resiliente e que se preocupa em desenvolver essa habilidade cada vez mais, ela tem uma menor probabilidade de desenvolver, por exemplo, doenças mentais, desenvolver transtornos psicológicos ou ter dificuldades de outra natureza, né? Até dificuldades de saúde na própria saúde física, né? Como o estresse pode levar, como a gente sabe, a problemas de pressão, a problemas cardiovasculares, enfim. Então, a resiliência está na área da promoção de saúde e ela vem mudar esse foco da psicologia, que anteriormente se centrava bastante e quase que unicamente na doença. Então, afinal, né, o que é a resiliência na área da saúde humana? Para Silva, 2003, a resiliência refere-se à capacidade dos seres humanos de enfrentar e responder de forma positiva e funcional às experiências que possuem elevado potencial de risco para a saúde e desenvolvimento do indivíduo, ou seja, experiências negativas, emocionalmente e fisicamente dolorosas, experiências de frustração. Então, são pessoas que a gente vai ver mais à frente que experimentam essas situações problema, mas elas têm uma capacidade de enfrentar e responder a isso de forma mais positiva e funcional que outras. Elas sofrem com isso, obviamente, né? Elas experimentam os sentimentos de sofrimento, né? E tudo que está envolvido a isso. Porém, elas têm uma capacidade de enfrentamento da situação melhor do que outras pessoas e, por isso, mais à frente, elas são menos suscetíveis de desenvolver problemas de saúde mental, problemas de saúde física. A literatura sobre resiliência refere que este termo deve ser usado somente para aqueles casos em que a pessoa responde positivamente em presença de uma circunstância de risco significativo e estresse. Então, a pessoa, para ser resiliente, ela precisa enfrentar uma situação de estresse, uma situação problema, uma situação negativa e responder positivamente a isso. Essa resposta, gente, não precisa ser imediata, não. Mas é uma resposta que se configura, mesmo que a longo prazo,
positiva diante do problema que aquela pessoa enfrentou. Refere ainda que resiliência não implica a anulação da situação de risco, mas resulta de que, tendo se defrontado com essa situação, o sujeito possa enfrentar com sucesso os desafios que se apresentam. Então, como eu falei anteriormente, a pessoa não deixa de experimentar o problema e as consequências dele, né? Os sentimentos de dor, de tristeza, de frustração. A pessoa experimenta isso tudo, sim, porém, ela é capaz de enfrentar com sucesso os desafios que se apresentam, os problemas que se apresentam a elas, que são impossíveis de serem bloqueados, né? Não tem ninguém que passe por essa vida sem enfrentar problemas, né? E que vão ocorrer durante toda a vida, né? Situações de estresse, problemas, conflitos, e essas pessoas têm a capacidade de enfrentá-los de uma maneira mais eficiente. Não significa que a pessoa não experimente o estresse ou que não se sinta atingida pela situação adversa, nem tampouco que a situação de risco tenha que ser afastada. Pelo contrário, o sujeito resiliente conserva as marcas da adversidade, ou seja, o que aconteceu, a situação problema, né? Ela fica na memória, na lembrança, elas estão presentes em sua memória, em seus sentimentos, sua história permanece em sua memória. Ou seja, não é como se não tivesse acontecido, não é uma pessoa que simplesmente ignora o que aconteceu. Não, a pessoa experimenta as consequências, ela sente, ela sofre, aquilo fica presente na memória dela. Porém, essa pessoa é capaz de se recuperar, porque encontra o suporte que ajuda a prosseguir, delineando uma trajetória que, do ponto de vista social e cultural, pode ser considerada positiva. Então, você resolver um problema ou passar por um problema, né, ou enfrentar um problema, não quer dizer que não vai haver sofrimento, que a pessoa vai ignorar, que ela não vai sentir, que ela vai agir como se nada tivesse acontecido. Não. A pessoa enfrenta, sente, sofre, porém, ela é capaz de seguir com a vida dela de uma maneira positiva, continuar vivendo, continuar fazendo as coisas que ela fazia, continuar sentindo alegria naquilo, mas ela vai ter aquela lembrança de um fato ruim que aconteceu. Aquilo pode ser um gatilho, às vezes, para um sentimento de tristeza, mas isso não vai impactar de maneira tão significativa e negativa na vida futura dela. Ela vai continuar a trajetória de vida dela fazendo as coisas que ela fazia. Então, assim, para a gente entender também como que nós podemos treinar essa habilidade, né? Como nós podemos ser mais resilientes, sabendo que isso ajuda a nossa saúde mental e física, a gente precisa entender também um fator muito importante que está associado à capacidade de resiliência, que é a autoeficácia, a concepção de autoeficácia. Estudos apontam que a concepção de autoeficácia funciona como fator para o fortalecimento da capacidade de resiliência das pessoas. Então, a autoeficácia, quando as pessoas se consideram capazes, que a autoeficácia a gente vai ver que tem muito a ver com a percepção que a pessoa tem da sua capacidade de enfrentar os problemas. Então, quanto mais a pessoa se considera capaz, mais segura, portanto, é a pessoa, mais resiliente ela tende a ser, né? Então, o que é a autoeficácia? A autoeficácia é a crença. O que é a crença? É o que a gente pensa sobre alguma coisa. As pessoas têm diferentes crenças. A crença não é algo imutável. Cada um pensa sobre as coisas de diferentes formas. Então, a autoeficácia é a crença que as pessoas possuem sobre a sua capacidade de resolver seus problemas. Então, cada um tem uma crença sobre a sua capacidade de resolver os problemas.
Tem pessoas que se acham muito capazes de resolver seus problemas, tem pessoas que se acham mais ou menos, tem pessoas que se acham pouquíssimo capazes de resolver seus problemas sozinhos. Isso é autoeficácia. Então, as pessoas, a crença que as pessoas têm sobre a capacidade de resolver seus problemas por meio dos recursos que encontra em si e no ambiente, referindo-se assim a processos que impulsionam a superação de adversidades. Então, não basta eu me sentir capaz de resolver os meus problemas. Eu tenho que saber por que eu me sinto capaz, né? Então, as pessoas que têm essa crença fortalecida, se acham capazes de resolver os problemas, elas sabem o porquê. Porque elas têm recursos intrínsecos, ou seja, elas têm algumas características de personalidade que a ajudam e elas também têm recursos no meio onde elas vivem que a ajudam. Elas têm suporte social, elas consideram que têm suporte social, elas se consideram bem informadas ou capazes de obter informação para resolver os problemas. Então, essas pessoas que se consideram capazes, elas têm noção disso tudo, tá? E é isso que impulsiona a superação dos problemas e a superação das adversidades, porque elas se consideram capazes disso. As pessoas necessitam se sentir confiantes em suas capacidades para resolver problemas, dispondo de recursos internos e externos para tal. Então, as pessoas que se consideram capazes, elas têm essa noção mais ampla. O que tem nelas, né, quais são as características delas que ajudam a resolver os problemas e o que ela encontra no meio de recurso que pode também ajudá-las a resolver os problemas. Ela tem amigos que são muito presentes, tem uma família, uma pessoa específica de confiança que elas podem recorrer. Então, essas pessoas têm essa ampla visão dos recursos que elas possuem, por isso elas se consideram capazes. E qual a importância da autoeficácia quando a gente fala de resiliência, né? Para a Bandura, pessoas com uma forte percepção de autoeficácia experimentam menos estresse em situações que demandam mais esforço pessoal. Porque como elas se consideram capazes, elas se sentem menos pressionadas. Elas sabem que aquilo vai ser incômodo, que vai gerar trabalho, mas elas sabem que elas vão conseguir, mesmo que gere trabalho. Né? Enquanto que as pessoas que não se consideram capazes, elas têm um estresse absurdo porque elas se consideram capazes e elas sofrem muito com isso porque elas não conseguem nem planejar por onde elas vão começar a resolver os problemas. Obtém a motivação e a persistência para alcançar um determinado objetivo através de dois processos: os motivacionais, que são projetados pelo esforço, e a perseverança, manifestados pela conduta. Então, pessoas autoeficazes, elas têm a motivação para resolver o problema e a perseverança, que está mais relacionada ao aspecto comportamental. A perseverança é você tentar, se não der certo, tentar de novo e continuar tentando. Isso tem mais a ver com o aspecto comportamental do que a motivação. Então, desenvolvimento e fortalecimento da capacidade de resiliência. Como que nós podemos nos preparar para desenvolver essa habilidade socioemocional tão importante para a promoção de saúde, né, para a proteção da nossa saúde? O desenvolvimento e o fortalecimento da resiliência dependem e podem ser estimulados por diversos fatores, dentre eles aspectos intrínsecos, ou seja, psicológicos, de personalidade, de características pessoais, né? E os extrínsecos, que se referem aos de contexto ambiental, que se refere mais à questão de o que eu tenho no meu meio que me dá suporte para enfrentar os problemas, né? O suporte social, os meus recursos de informações. Então, o contexto ambiental são as famílias, a família, a escola, a rede de amigos, de apoio, a rede de saúde, a capacidade que ela tem de obter informações sobre o que ela necessita. Então, tudo isso são os fatores de contexto ambiental. Em relação aos aspectos intrínsecos, ou seja, as características internas, as características psicológicas, o fortalecimento da autoeficácia é extremamente importante para o desenvolvimento de resiliência. Quanto mais as pessoas se considerarem capazes de resolver os problemas, mais resilientes elas serão.
Então, acreditar na capacidade de solucionar problemas e assumir posturas de enfrentamento tornam possível o desenvolvimento de indivíduos cada vez mais resilientes. Então, essa capacidade, essa noção de autoeficácia, a pessoa vai desenvolver em diversos ambientes da vida dela. Pode começar na família, depois a escola vai dando continuidade. Então, é um indivíduo que desde criança precisa ser estimulado a ter autonomia e a confiar em si. Então, nesse sentido, a família e a escola e os amigos, né, as redes sociais, elas têm muita importância. Então, você como pai ou mãe, quanto mais você puder estimular o seu filho a confiar em si mesmo, a ter autonomia, delegando pequenas atividades, né, pequenas obrigações e deixando ele fazer com supervisão, quanto mais isso for estimulado desde pequenininho, é a mesma coisa na escola, mais esse indivíduo vai se tornar seguro de si e vai ter uma noção, uma crença de autoeficácia mais forte, tá? O que essa pessoa pode fazer por si mesma, né? Ela precisa se arriscar buscando na sua rede de suporte, né, sua rede de apoio, uma família, um amigo, etc., buscando um acompanhamento, caso de início ela se sinta segura. Ela precisa se arriscar assumindo uma postura de enfrentamento da situação, que é o que as pessoas resilientes fazem, são pessoas ativas, que buscam solucionar os problemas, né? E se essa pessoa ainda se sentir insegura de início, ela pode buscar então essa rede de suporte que vai dialogar com ela nessas tentativas, oferecendo orientação e acompanhando o que essa pessoa vai fazer para o enfrentamento do problema. Em relação aos aspectos extrínsecos, faz-se importante que os indivíduos criem, consolidem e solicitem ajuda em sua rede de apoio. Então, foi o que eu já falei anteriormente, ou seja, na relação com as pessoas que lhe inspiram confiança. Essa rede deve fortalecer a segurança deles em si mesmos e em sua capacidade de enfrentamento dos problemas. Então, o indivíduo pode se utilizar de recursos ambientais, lembra? Recursos do meio. Esses recursos do meio estão muito relacionados à rede de apoio, à rede de suporte, que é os locais onde tem as pessoas que lhe inspiram maior confiança, que têm uma maior maturidade, né? Que têm mais sabedoria para orientar e acompanhar os indivíduos, as pessoas, né? Os adolescentes, as crianças, até os jovens mesmo, os adultos, né? No enfrentamento dos problemas. Então, essa rede de apoio são os amigos, a escola, o profissional de saúde que acompanha aquela pessoa. Então, ele precisa buscar ajuda, mas sempre com uma postura ativa, uma postura de quem quer resolver, de quem quer solucionar aquele problema. Desenvolvimento e fortalecimento da capacidade de resiliência. Então, quais são os comportamentos que todos nós precisamos buscar ter para que nós possamos desenvolver essa habilidade socioemocional que é a resiliência? É preciso praticar e assumir posturas resilientes de forma gradual, ou seja, eu estou explicando para vocês o que é resiliência, vocês não vão fechar essa apresentação e decidir que agora eu vou ser mais resiliente, eu vou fazer tudo aqui que está descrito. Não. Vocês precisam ir se conhecendo e vendo o que é capaz de vocês começarem a fazer. Isso é um degrau, são escadas, né? Então, a partir desse olhar para vocês vão escolher o que vocês se consideram já capazes de ir começando a fazer. E aos pouquinhos vocês vão inserindo outros comportamentos resilientes, né? Para que vocês possam ir fortalecendo a resiliência dentro de vocês, tá? Então, para que esses comportamentos passem a integrar o repertório de ações funcionais de cada pessoa. Então, todos esses aqui são comportamentos que as pessoas podem lançar mão na resolução de problemas, que são comportamentos funcionais, que as ajudam a enfrentar o problema da melhor maneira possível.
né? Sendo resilientes. Então, aos poucos, vocês vão inserindo esses comportamentos no repertório de ações que vocês costumam ter para viver, para enfrentar situações de conflito, tá? Então, nós vimos já resposta rápida ao perigo, então ter uma postura ativa, tentar buscar uma resposta para aquele problema, tentar buscar uma solução, uma maneira de enfrentar aquele problema. Busca de informações para a resolução dos problemas, busca do suporte social, reestruturação cognitiva de experiências dolorosas, então tentar entender aquela situação de uma maneira mais funcional, de uma maneira que possa ajudar no enfrentamento da sua ação, buscar solucionar problemas e ver que os obstáculos podem ser superados, persistir de um modo racional, então persistir de maneira lógica e não emocional, persistir diante daquilo que vocês podem racionalmente considerar que vale a pena persistir, que não vai causar mais problemas, que não vai prejudicar a saúde emocional de alguma maneira, tá? Ser flexível e adaptativo, lançar mão de uma variedade de estratégias e habilidades, que tem a ver com ser flexível e adaptativo. É você perceber que um caminho não está dando certo e você mudar aquela trajetória, você tentar uma outra coisa, você não ficar experimentando e insistindo no que não está dando certo para a resolução daquele problema, tá? Então, para encerrar essa apresentação, eu busquei uma frase aqui que tem mais a ver com uma questão da biologia, né? Mas que também tem uma relação muito grande com a resiliência humana, que é a frase de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E centrando nessa questão da transformação, que está muito relacionada à flexibilidade e à adaptação, que são palavras-chave para mim quando a gente fala de resiliência. Então, isso quer dizer que há uma constante renovação na natureza, uma constante transformação. E nesse processo a gente pode notar que a vida impera. Né? A vida, quando a gente fala desse processo, a vida se mostra como protagonista, não a morte, o adoecimento. Então, isso quer dizer que o ser humano, né, tem, agora fazendo uma analogia com a resiliência, né, o ser humano tem uma capacidade de adaptação enorme e a gente precisa se valer disso para conseguir viver melhor, conseguir viver de uma maneira mais leve, mais saudável, menos sofrida, né? Então, buscar desenvolver essa habilidade socioemocional faz com que a gente consiga atingir esse objetivo. Então, transformar-se, ser flexível, buscar ajuda, buscar adaptação, expandir as possibilidades e estratégias para o enfrentamento de problemas são possíveis alternativas que ajudam no enfrentamento das adversidades, das frustrações e no fortalecimento da capacidade de resiliência. Tá ok? Para fechar, tem aqui as referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação. Então, eu espero que vocês possam aproveitar bem esse material, compartilhem com as pessoas que vocês acham que possam fazer um bom uso do material, né? Esse material vai estar disponível no AvaCap, mas também está disponível nas redes sociais do projeto, porque a gente entende que esse projeto precisa atingir a sociedade, a comunidade de uma maneira mais ampla. Então, ele está sendo disponibilizado também para a comunidade interna, não só para os alunos, né, mas para os funcionários, para os responsáveis e também para a comunidade externa, que são as pessoas fora da escola, né, fora da UERJ. Então, façam um bom proveito do material e até o próximo conteúdo.